Amém. Que bom, né? Pode acender a luz ali essa luz 2 aqui. Isso, agora eu estou vendo. Amém. Que bom, glória a Deus. Eu vou trazer uma palavra rápida, que a gente já teve a oportunidade de trazer essa palavra anteriormente, mas é uma palavra bem importante. Há uns 2, 3 anos atrás a gente trouxe essa palavra e eu quero trazer ela novamente, trazer ela à memória e lembrar daquilo que o Senhor nos falou, do legado que a gente carrega. Primeiro eu quero dizer que em Provérbios 23, 19 diz assim, adolescentes que estão com o caderno aí, já pode abrir o caderno, tá? Provérbios 23, 19 fala assim, ouça meu filho, olha, Provérbios já começa chamando, ouça meu filho, e seja sábio, guie o seu coração pelo bom caminho. Então a palavra de Deus já nos chama, ouça meu filho, seja sábio, guie seu coração pelo bom caminho. Eu quero dizer que muito mais do que bons cidadãos, uma vez eu conheci uma pessoa, que ele disse assim, eu preciso mandar, não é daqui, tá? Então fiquem tranquilos, eu preciso mandar minha filha para a igreja, porque ela está meio perdida, para ver se ela toma juízo e tal, até aí tudo bem, mas ela precisa ser uma boa pessoa e tal, e falou de tudo, todas as características que ele tinha como pai, que a família dele tinha como legado, era uma boa família, que vocês também têm, mas muito mais do que bons cidadãos, muito mais do que filhos educados, filhos inteligentes, filhos bem vestidos, filhos bonitos, que nós temos, nosso objetivo aqui também, é que nós formemos filhos de Deus, amém? Não somente meninos bonitos, educados, mas também filhos de Deus, que eles aprendam, que nós aprendamos, que nós não somos órfãos, mas nós temos um pai, tem uma expectativa sobre nós, todos nós temos uma expectativa, existe uma expectativa sobre nós temos ela, de honrar o legado, de honrar bons valores que foram passados para a gente, de escrever uma boa história, uma nova história, a história da nossa família, a história da nossa geração. Existe um legado sobre nós que nós temos que honrar. Hoje eu vou falar sobre bons filhos e maus filhos. Hoje a palavra vai falar de filhos de honra, mas antes de falar de filhos de honra, nós vamos falar de filhos que desonraram, porque a gente já sabe o que a gente quer ser, que a gente precisa aprender e rever todo dia, mas a gente também precisa olhar para aquilo que a gente não quer ser, e a gente vai iniciar essa mensagem falando dos erros que a gente não deve cometer, de maus filhos, filhos que foram desonrosos, filhos que pisaram no tomate, que pisaram na bola. Primeiro filho que a gente vai falar, nós vamos falar de Caim, Gênesis 4, o primeiro filho de Adão e Eva. Depois a gente vai falar rapidinho de Esaú, Gênesis 25, primeiro filho de Isaac e Rebeca. Depois nós vamos falar de Rubem, primeiro filho de Jacó e Lia. Vejam que são todos primogênitos, eles foram gerados primeiro, essa é a origem da palavra, são todos primogênitos, mas não tiveram sabedoria para administrar a primogenitura. Você adolescente, você talvez seja, eu falo para eles, talvez você seja a pessoa mais sábia na sua casa, mas pai, mãe, nós precisamos ser sábios diante de Deus, nós precisamos nos posicionar e assumir a nossa primogenitura nessa geração. Deus tem um plano especial para mudar e transformar as nossas vidas. Nós somos filhos de Deus, nós somos filhos do Rei, amém? Amém. Então algumas atitudes, quero falar de Caim. Caim desonrou seu pai, eu não sei se eu pus o slide. Caim desonrou seu pai, tirando a vida do seu irmão Abel, já começa por aí. Gênesis 4:8 diz assim, disse porém Caim a seu irmão Abel, vamos para o campo. Quando estavam lá, Caim atacou seu irmão Abel e o matou. Caim representa uma geração de violência e uma geração de morte. O sacrifício dele não foi aceito, o sacrifício dele não foi recebido.
E ao invés de ele ir para o caminho do arrependimento, ao invés de ele ir para o caminho do fazer de novo, de buscar a presença de Deus, de ouvir as instruções do Senhor, a ira tomou conta do coração dele. A palavra de Deus fala que a face dele ficou transtornada, e ele desonrou os seus pais, e teve consequências desastrosas. Caim andou fugitivo e errante pelo mundo, e até hoje a geração de Caim é marcada por desonra. Os filhos de Caim derramam sangue inocente na terra. Pesado, né? Esaú, o primeiro filho de Isaac e Rebeca, ele desonrou o seu pai desprezando a primogenitura. Estava faminto, chegou faminto, com o estômago colado nas costas. O irmão dele estava fazendo uma comida, a Bíblia fala que tinha um molho vermelho, devia ser cheiroso, uma caça talvez, não sei, mas o cara ficou maluco, e ele falou: você quer? Então, Jacó disse: você quer esse guisado, enfim, você quer esse ensopado, você quer essa comida? Claro que eu quero, eu estou a ponto de morrer. Bom, então você vende o seu direito de filho mais velho. E ele, tomado pelo imediatismo, vendeu a sua primogenitura. Ele também representa uma geração imediatista, superficial. Gênesis 25:34 fala assim: então Jacó serviu a Esaú pão com ensopado de lentilhas, ele comeu e bebeu, levantou-se e foi. Assim Esaú desprezou o seu direito de filho mais velho. Ele desonrou o pai por um prato de lentilhas. No final, quando o pai dele estava para morrer, e aí teve toda uma história, que Jacó colocou uma roupa para ficar mais peludo, depois vocês leem lá, e aí ele disse que ele perdeu a primogenitura. Ele disse: Esaú pediu ao pai: meu pai, o Senhor tem apenas uma bênção, abençoe-me também, meu pai. Então chorou Esaú em alta voz. Seu pai Isaque respondeu: a sua habitação será longe das terras férteis, distante do orvalho que desce do alto céu. Meu Deus, será que tem ainda alguma bênção? Ele falou. A nossa geração ainda é marcada pela desonra de Esaú. Os filhos de Esaú desprezam os valores mais profundos, mais duradouros da família, e trocam por prazeres imediatos, como se tivesse ainda uma raiz. É um paralelo, como se tivesse ainda uma raiz lá de Caim, de violência, aqui em Esaú uma raiz de superficialidade e imediatismo. Essa falta de sabedoria parece que acompanha as gerações. E ainda tem Rubem, o primeiro filho de Jacó e Lia, que desonrou seu pai também, e ele foi além. Ele teve relações com uma de suas servas. Ele foi além. Não sei o que é pior, não dá para pôr numa balança, né? Gênesis 35:22 fala assim: na época em que Israel vivia naquela região, Rubem deitou-se com Bila, concubina de seu pai, e Israel ficou sabendo disso. Jacó teve 12 filhos. Rubem desonrou seu pai, por isso ele perdeu também o direito da primogenitura. Jacó ficou tão decepcionado. Gênesis 49, no versículo 3 e 4 fala assim: Rubem, eu consigo ouvir o lamento desse pai. Ele fala assim: Rubem, meu filho primogênito, minha força, o primeiro sinal do meu vigor, superior em honra, superior em poder, você é turbulento como as águas, já não será mais superior, porque você subiu à cama do seu pai, ao leito, e o desonrou. Olha que pesado. A nossa geração também é marcada como se tivesse ainda um paralelo, um caminho da desonra de Rubem, porque ela também é marcada pela imoralidade, pelos pensamentos maus, pela promiscuidade que escraviza. Então, violência, superficialidade, imoralidade. Mas eu acho que a mensagem podia até acabar por aqui,
Porque a gente, nessas 3 curtas lições, a gente já aprendeu o que a gente não pode ser: violentos, superficiais e imediatistas e com os pés na imoralidade. Pronto, acabou a mensagem. Mas ainda tem um pouquinho mais. Um filho de honra sempre entrega algo melhor. E aqui nós vamos olhar Abel. Rapidamente a gente vai olhar Abel. Abel representa uma geração de sacrifício. Abel, mesmo morto, em Hebreus 11:4, ainda fala que o nome dele ainda está escrito, né? Hebreus 11:4. Abel representa uma geração de sacrifício. Ele entregou um sacrifício agradável ao Senhor. Pela fé, Abel ofereceu a Deus um sacrifício superior ao de Caim. Pela fé, ele foi reconhecido como justo quando Deus aprovou as suas ofertas. Embora ele esteja morto, por meio da fé ainda fala. Ele está lá nos heróis da fé. Um filho de honra é reconhecido por ser justo e íntegro. E a pergunta é: que tipo de filho que nós somos? Todos nós somos filhos, eu também sou. Sou como Caim ou como Abel? Dado à inveja e à violência? Ou um filho que sacrifica? Um filho que entrega tudo ao Senhor? Você prefere caminhar na inveja, ciúmes e matar o seu próximo, ou prefere se oferecer em sacrifício, dando a sua vida para abençoar os seus irmãos? Esteja disposto a pagar o preço, esteja disposto a ir mais longe, esteja disposto a caminhar uma milha a mais, esteja disposto a cuidar do seu filho, a trazer toda sexta-feira, a nós estarmos aqui toda sexta-feira, gastando as nossas vidas, para a gente andar essa milha a mais. Aprenda a honrar seu pai, aprenda a honrar sua família, aprenda a honrar a sua geração. 2, um filho de honra nunca desiste da sua família. Aqui a gente vai falar rapidamente de Jacó. Jacó representa a geração da perseverança. Embora que Jacó fosse o usurpador, em um certo momento da vida dele, ele roubou a primogenitura do irmão dele, ele pecou, ele errou, mas ele teve o seu nome mudado, e o nome dele foi mudado para Israel, e ele teve um embate com o anjo, um embate com Deus, um embate com, alguns dizem que foi até uma epifania, que era o próprio Jesus que estava ali lutando com ele, mas enfim, ele teve um embate, e ali ele foi marcado por Deus, ele teve o seu nome e a sua história mudada. Mas ele é uma pessoa que não desistiu da sua família. Ele buscou o conserto com o seu irmão, ficou com medo, entregou um monte de bois lá e animais em resposta ao seu arrependimento. Mas eu quero parar em Gênesis 29:20, que fala: então Jacó trabalhou 7 anos por Raquel, mas lhe pareciam poucos dias pelo tanto que amava. Se Jacó era malandro, é porque não conhecia o tio dele, que era Labão. Labão era 10 vezes mais malandro, porque ele teve que trabalhar 14 anos, não foi só 7 não, mas ele persistiu, a história de Jacó é marcada por um irmão mais novo, por alguém que não desistiu da sua bênção, não desistiu da sua esposa, ele trabalhou 14 anos, ele perseverou, lutou e venceu. Então, um filho de honra não desiste da sua família. Pegou, adolescente? Filho de honra não desiste da sua família. Lembra que o que eu falei lá no começo? Tem um legado sobre sua cabeça, tem um legado sobre você. Eu tenho certeza que se eu perguntar para qualquer pai aqui, para qualquer mãe, qual o sonho que você tem para o seu filho, são sonhos de sucesso, sonhos de paz, sonhos de bênção. E ele coincide com os sonhos de Deus, porque a palavra fala em Jeremias que ele sabe os planos que tem ao seu respeito, são planos de te fazer prosperar e não de mal, são planos de paz. Então tem um legado sobre você, tem uma esperança sobre você, tem uma direção sobre você, adolescente. Adulto, essa palavra é para você também. Tem uma esperança sobre você, tem uma direção sobre você, pai. Você é um flecheiro, eu sou um flecheiro. Puxa a flecha, e sabe de onde a flecha vai? Ela vai mais longe, porque se o máximo que nós chegamos foi até aqui, os nossos filhos partem daqui, é daqui que eles partem, não é de lá de onde nós saímos, nós já percorremos um caminho, e agora eles vão além,
3, um filho de honra destaca-se como referência de pureza e santidade. Lembra de Rubem? Pois é, o irmão dele é José. José representa uma geração de santidade. Gênesis 39:10 fala assim: embora ela insistisse com José, dia após dia, ele se recusava a deitar-se com ela e evitava ficar perto dela. Lembrando que José foi vendido, jogaram ele no buraco, depois ele foi preso, aconteceu um monte de coisa com ele, ele foi vendido, mas mesmo assim, ele permaneceu fiel e em santidade com o Senhor. A Bíblia fala que tudo que ele colocava a mão prosperava. Adolescente, imagina você, tudo que você coloca a sua mão prospera. Agora é aquela hora que você fala, né? Tudo que você coloca a sua mão prospera. Amém! É assim que tem que ser. Quem atende princípios, quem tem uma vida de santidade diante de Deus, quem tem mãos limpas e coração puro, tudo que você colocar a mão prospera. Amém? Porque atende princípios. José, irmão de Rubem, embora ele tivesse a oportunidade de se relacionar com a mulher mais importante do reino lá, ele decidiu se manter puro. O irmão dele, o primogênito, não teve sabedoria e pecou com a mulher do pai. Olha que pesado. Mas a bênção veio através do irmão mais novo. Talvez você fale: Renato, mas eu não sou o primogênito da minha casa. Mas você pode ter uma postura de vencedor, você pode ter uma postura de primogênito, você pode ter uma postura de sabedoria, e o que você vai plantar hoje, você vai colher lá na frente. Deus vai honrar a sua santidade, Deus vai honrar o seu posicionamento. Bom, final da história, José, pela intimidade com Deus, ele foi nomeado governador de todo o Egito. Gênesis 41, 40 e 42 fala assim: você terá o comando do meu palácio, e todo o meu povo se sujeitará às suas ordens. Somente em relação ao trono eu serei maior que você. E o faraó prosseguiu: entrego a você agora o comando de toda a terra do Egito. Em seguida, o faraó tirou do dedo seu anel de selar e o colocou no dedo de José. Um filho de honra ele tem excelência em santidade e pureza. Santidade e pureza. Que tipo de filho que você representa? Que tipo de filho que eu representei e que eu represento? Nós falamos em vários tipos de filhos: violência, imediatismo, imoral. Santidade, perseverança, né? Qual tipo de filho? Sacrifício, né? Sacrifício. Qual tipo de filho que você representa? Teve um filho que veio e se entregou. Ele não se importou com todas as pompas que ele tinha no céu, com anjos cantando: santo, 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 santo é o Senhor dos exércitos, 24 horas por dia. Mas a Bíblia fala que ele se esvaziou de si mesmo, e ele veio viver como nós, porque não havia esperança para a gente, e ele morreu no seu lugar e no meu lugar, e ele entregou a vida dele por nós. Jesus foi esse filho. Ele foi o filho unigênito do Pai. E agora nós somos a geração que vem copiando o irmão mais velho. Nós somos chamados para fazer a diferença aonde a gente passa, para sermos filhos de honra. Eu poderia dizer pais de honra, mas para sermos filhos de honra. Honrar a Deus, honrar nossa família, honrar o legado e a esperança que tem em cima da gente, entregar a nossa vida em sacrifício ao próximo. Você está sendo chamado para fazer diferença aonde você está. Eu quero dar a oportunidade de você lá no GA conversar um pouquinho sobre esse assunto. Daqui a pouco os adolescentes vão sair e você pode decidir
atender os princípios de Deus, honrando Jesus, recebendo Ele na sua vida e mudando sua história. Eu não sei, grande parte dos pais que vêm buscar ali fora, não conhecem a Jesus ainda, grande parte não são convertidos, mas eu quero fazer uma oração com você, e se você, pai, adolescente, quer ter um concerto com Deus, eu não vou pedir para você levantar a mão, fique tranquilo, não hoje, mas eu quero pedir para você fechar os seus olhos. Senhor Deus, em nome de Jesus, aqui temos pais, temos filhos, mas somos todos filhos. Queremos pedir perdão, Pai, pelos nossos pecados, entregar as nossas vidas, o nosso futuro diante de Ti. Entendemos que nós precisamos ser filhos de honra, que honrem a primogenitura, que não se comportem como um insensato, como nós vimos no começo da mensagem, mas que nós possamos atender os princípios do Senhor. Que se tem algum pai, algum adolescente que precisa se consertar diante de Deus, colocar a sua vida e a sua história diante do Senhor, que nesse momento, Senhor, o Senhor sonde esses corações, que eles possam ter um conserto com o Senhor, amando e abençoando os seus filhos, Pai. Queremos te agradecer, Senhor, em nome de Jesus, porque o Senhor é um Deus conosco, Pai. O Senhor é um Deus fiel, e que nós possamos honrar este legado, Senhor, em nome de Jesus. Amém, amém. Eu quero passar agora, cadê a Natasha? Natasha está aí? Eu quero passar agora para um momento, é a Natasha e a equipe, né, amor? Eu queria que vocês ficassem de pé. Queria cantar uma música com vocês, que Deus tocou em nosso coração. Queria cantar uma música com vocês. Como eu falei, tem um legado sobre nós, tem uma esperança sobre nós. Deus tem um direcionamento sobre nós, Ele tem bênçãos para você. Nós precisamos acessar essas bênçãos, atendendo princípios. Se você está perto do seu filho, eu queria convidar você para orar com ele agora, para dar a mão para ele, encostar nele, pegar ele, chuchar ele assim, apertar ele. Eu queria cantar essa música com vocês, e que você possa fazer dessa música um louvor. Uma das coisas que a gente observa nessa geração são filhos órfãos, e muitas vezes nós também temos uma orfandade. Nós nos sentimos vítimas, nós nos sentimos à toa, sem propósito, mas Deus é um Pai perfeito. Deus é um Pai perfeito. Mesmo eu sendo um pai imperfeito, e gente, eu sou imperfeito, eu piso no tomate direto, isso é muito cringe, e eu sei que vocês também pisam, não vem não, mas nós fomos adotados, é essa música que eu quero cantar, que a gente quer cantar, nós somos adotados como filhos de Deus, Ele é o Pai perfeito, amém? Queria cantar essa música com vocês, solta sua voz, abraça seu filho. Se você está sozinho aí, abraça seu amigo que está do lado. Se o pai não veio, se o líder está aí, viu algum adolescente, pode abraçar algum adolescente também. Vamos cantar essa música, louvar o Senhor. Nós somos adotados. Legal, gente, vamos dar início então ao nosso bate-papo. Eu queria ficar aqui embaixo, mas a câmera, o Jefferson acabou de me dizer que a câmera está posicionada para cá, então vou ter que ficar aqui em cima, tá? Então fiquem tranquilos, mas não é distanciamento não. É só por causa que a nossa reunião está sendo gravada, beleza? Então a gente vai falar um pouquinho sobre o ministério, vai falar um pouquinho sobre o Start. Talvez vocês já estejam acompanhando. Quem aqui que já sabia que tem um canal no YouTube com todas as mensagens do Start? Isso aí, então eu já quero avisar, nós temos um canal, depois eu vou mostrar, nós temos um canal no YouTube, que é o canal da igreja, @NIB Cascavel, mas o nosso canal da igreja, ele é todo dividido por playlist, culto de domingo,
o infantil, o Jovens Up, o Fire e também o Start está lá. Então tem centenas de mensagens que estão gravadas lá. O que o meu filho ouviu na sexta-feira? Na segunda-feira, ele é publicado a mensagem que a gente pregou aqui. Isso é legal para vocês, até para trocarem uma ideia. O que foi falado lá foi sobre esse tema. E aí vocês podem puxar alguma frase, algum gatilho para puxar papo com os adolescentes a respeito disso. Beleza? Então quero deixar essa dica, é muito importante vocês acompanharem o que está sendo falado aqui. Tá bom? Então a gente vai dar início. Hoje eu que estou com o passador. Então eu queria mostrar para vocês, acho que eu vou arrancar essa mesa daqui. Queria mostrar para vocês a estrutura do Ministério Start, tá? Como que a gente está estruturado, quem somos nós na fila do pão. Então, nós somos igreja, nós somos a mesma igreja, nós estamos debaixo aqui, da diretoria do pastor Jefferson e da pastora Cláudia. Quando puxa a direção da pastora Cláudia, o Ministério Start está debaixo do guarda-chuva dela. Hoje o Ministério Start está gigante, ele está enorme, glória a Deus por isso. Então nós temos muita coisa, muitas atividades, e eu quero explicar um pouquinho para vocês. O Start, então, a idade, nós estávamos com uma desatualização na idade. Meu Deus, eu preciso soltar o play aqui. Nós estávamos com uma desatualização na idade, a nossa idade estava incorreta. Nós estávamos com a idade de 12 a 14 anos, tinha um gap na idade. Nós demoramos aí cerca de 3 anos para fazer um ajuste, ainda falta um ajustezinho fino, mas ela está super adequada agora, porque entrou o Connect, glória a Deus pelo Connect, estava faltando esse ministério. Então, hoje nós estamos de 13 a 16 anos, completou 16 anos, conversou com a gente, nós enviamos no dia seguinte para o Ministério de Jovens lá, para o UP, então é de 13 a 16 anos. A nossa programação, como vocês sabem, acontece toda sexta-feira, a partir das 19h30. O que acontece aqui? Aqui acontece isso que vocês viram, que pode ter um monte de formatos, que depois eu vou mostrar. Acontece o GEAS, hoje nós estamos com o GEA Express, mas a partir da semana que vem, provavelmente nós já vamos avisar no grupo de pais, eles vão poder escolher os seus líderes, e de acordo com o número que cada líder pode absorver, com que cada sala pode absorver, a gente aceita a opção do adolescente, eles vão ter 3 opções para escolher. Nós também temos os apps, que são workshops, onde eles podem aprender diversas coisas, a gente vai falar um pouquinho sobre isso, também acontece dentro da programação, e no domingo, às 10h30 e às 18h, acontece o imersão, somente nesses 2 horários. Então, fica a dica aí, pai de adolescente, qual é o horário que vocês devem se programar para trazer o seu adolescente, tá bom? Do lado do Start, em paralelo, caminhando junto conosco, tem o 30 Semanas, que também é para 13 a 16 anos. Quem lidera o 30 Semanas, a estrutura é um pouquinho diferente, ela está também debaixo da pastora Cláudia, mas antes do Micael e da Dani, dá para ver Micael e Dani daí? Sim? Antes do Micael e da Dani tem o Lão e a Sinara, que são os líderes do 30 Semanas, então o 30 Semanas também serve os adolescentes. Nós estamos já partindo para o 2º ano do Ministério Vida Pura, que ele vai falar de pureza, ele vai tratar as áreas de pureza, de sexualidade, pureza de coração, imoralidade também. Eventualmente algum adolescente precisa aprender mais sobre isso, ter uma orientação com princípios bíblicos. Quem cuida desse ministério é o pastor Magu, que tem uma equipe, também ali no Vida Pura, acontece toda segunda-feira, 30 Semanas às terças, Vida Pura na segunda-feira. Esse ano, em nome de Jesus, já tivemos uma reunião com o pastor Mário, nós vamos ter o Ministério Bases dentro dos adolescentes, em nome de Jesus, amém? Quem já fez o Bases aqui? Aí, nós vamos ter o Bases aqui, se Deus quiser, já estamos treinados já, e agora nós vamos aplicar ainda esse ano, se Deus permitir. Beleza, então essa é a estrutura do Start. Olha o tamanho desse ministério, ele é gigante. Alguém aqui já fez 30 semanas? Levanta a mão, quem faz ou fez ou vai fazer? Joia. Quem aqui já participou do Vida Pura ou vai participar alguma coisa da Vida Pura? Isso, muito bom. Quem já fez o Bases aqui? Você vê que nós somos uma só igreja? Nós estamos caminhando em unidade? Essa é a ideia.
Os nossos números, então, de 2023, 235 adolescentes matriculados no Eclésia, no aplicativo, 38 batizados em 2023, 19 GAs, 26 líderes e 14 ministérios. Eu confesso para os irmãos, pior que está gravando, né? Não devia estar gravando. Eu confesso para os irmãos que o número de adolescentes que aceitaram Jesus, ele foi perdido por mim. Eu não fiz um bom controle desse número, peço perdão para os irmãos, mas nós tivemos muitos adolescentes que levantaram a mão, se ajoelharam e tiveram suas vidas entregues ao Senhor. Esse relatório ele foi perdido por mim, mas foi um relatório muito maravilhoso. Foram muitos adolescentes que aceitaram Jesus aqui conosco. 19 GAs, isso é uma bênção. E agora a gente zera o GAs e começa tudo de novo. Vamos ver quantos GAs vai ter. Tivemos até multiplicação ano passado, tá? Então foi 19 grupos, 235 participantes, tá bom? Quero falar da nossa missão, rapidinho também falar da nossa missão. A nossa missão é alcançar os adolescentes para eles se tornarem discípulos de Jesus, posicionados em Deus, na família e na sociedade. Lembra que eu falei no começo da palavra? Não é só formar bons cidadãos, porque eu tenho certeza que as escolas que a gente coloca, que a cidade maravilhosa que nós temos, apesar de todos os problemas, as famílias maravilhosas que são vocês já vão formar bons cidadãos, isso eu já tenho certeza. Mas a nossa missão, ela vai além, é formar discípulos, e não só discípulos, posicionados em Deus, na família e na sociedade. Nós estamos juntos nessa missão. Se você prestar atenção, é a mesma missão da igreja. Nós estamos ali, discípulos maduros e líderes maduros comprometidos com Deus, com a igreja e na missão global. É isso, nós estamos debaixo da mesma visão. A nossa visão, então, é ser um ministério relevante, engajados em ganhar adolescentes para Cristo, trazendo o reino de Deus na terra. Eles têm experimentado de avivamento. Agora o nosso GA é grupo de avivamento. E eles têm experimentado avivamento. Me lembro na conferência da família, adolescentes sendo cheios do Espírito Santo e alguns adolescentes falando em línguas ali e sendo cheios da plenitude de Deus naquele momento. Foi maravilhoso. E isso também, Deus tem se manifestado aqui toda sexta-feira na vida deles. Então, nós queremos ser um ministério relevante na sociedade, nessa cidade, fazer a diferença através deles, aonde quer que eles vão. Nossos valores, ser um ministério firmado na palavra, no amor e no poder do Espírito Santo. Nós tivemos testemunhos aqui também de adolescentes que foram curados. Nós experimentamos cura aqui, conversão de famílias, conversão deles mesmos. Eu tenho testemunho de adolescentes que entraram aqui, me chamaram num canto e disseram: eu sou ateu e para mim tudo isso que vocês falam é besteira e eu não entendo nada disso, para mim isso não existe. E andando com a gente, de braço cruzado, na última fileira, não estava nem aí, nós testemunhamos adolescentes descendo as águas que se converteram e entregaram suas vidas para Jesus. É inacreditável o que a gente testemunha aqui na vida deles. Transformação, adolescentes que às vezes chegam machucados aqui, e eles são transformados, né? Então, nossa cultura, paternidade, nós não somos filhos órfãos, Deus é um pai perfeito, eu falei isso na palavra, Deus ele é um pai perfeito, ainda que eu não seja um pai perfeito, ainda que você não seja um pai perfeito, ainda que a gente não conheça o background de todo mundo, a história de todo mundo, Deus é um pai perfeito. Pertencimento, discipulado, honra, sobrenatural, capacitação, comprometimento, generosidade, excelência e unidade. É muito importante, e a gente fala aqui constantemente sobre o pertencimento. Eles não pertencem à turma da escola, eles não pertencem à turma do clube, eles não pertencem à turma do futebol, eles pertencem a Jesus, e aqui estão os irmãos deles, aqui é a família, nós somos uma família, isso faz parte da nossa cultura. A gente procura ser excelente em tudo que a gente faz, dar o máximo em tudo que a gente faz.
Propósito: ser um ministério de adolescentes bíblicos, dirigido pelo propósito da adoração, missão, comunhão, discipulado e serviço. É muito importante lembrar que nós somos uma só igreja, a mesma visão, a mesma essência, nós somos parte da igreja, não somos uma igreja separada, não somos uma igrejinha de sexta-feira, não, nós somos uma única igreja. A diferença é que a gente fala na linguagem dele, ou mais perto possível da linguagem desse adolescente. Então, não tem 2 igrejas, não tem 3 igrejas, é uma igreja, uma família, um corpo. Nós temos algumas áreas no Start, o Start é bem grande mesmo, e algumas áreas que a gente tem aqui: a secretaria, né, que também cuida do GA e cuida do aplicativo, o Imersão, que é todo domingo às 10 e às 18, os apps. Todo mundo aqui sabe o que é app? Não? Então tá bom, eu vou explicar. O que é o app? App são oficinas que a gente tem aqui. O nome é alusivo ao aplicativo mesmo, tá? Mas são oficinas que a gente tem aqui. Então o que acontece? Depois que acabou a programação, acabou a palavra, a gente se separa. Isso vai acontecer em alguns meses, eu vou mostrar lá na frente. A gente se separa em grupos. Um grupo, vou dar um exemplo, tá? Um grupo vai fazer luta, karatê. O outro grupo vai fazer costura. O outro grupo vai fazer uma oficina de... Cadê a Natasha? Fala aí, oficina. Mecânica. Aprender a trocar pneu. Costura. Que mais? Contação de história. Que mais? Empreendedorismo. Me lembre mais. Marcenaria. Tivemos marcenaria também. Tivemos patinação. Tivemos app de futebol. Tivemos de churrasco, tivemos de elétrica agora também, da última vez, foi bem legal, de culinária e alimentação saudável. Então a gente teve um monte de app, a última oficina foi gigantesca. Se você tem vontade de dar um app, tem perfil para isso, participa de um GA, passa para mim, me dá a dica já que nós estamos montando a programação desse ano. Então apps são oficinas. Esse ano nós estamos planejando algumas oficinas também ministeriais. Esse ano nós vamos ter uma oficina de intercessão e oração, onde eles vão aprender sobre intercessão e oração. Vai ser bem legal também, ele vai poder optar se ele quer participar dessa oficina. Eu quero voltar aqui no GA e no Eclésia bem rapidinho. Quem sabe o que é o Eclésia? O Eclésia nada mais é do que o app da igreja. Quem tem o app da igreja, levanta a mão, pelo amor de Deus. Tá, ótimo. Por algum acaso, eu sou responsável pelo app da igreja, junto com uma equipe aqui, mas eu também cuido do app da igreja. E é muito importante que todos vocês tenham todo o seu cadastro inteiro no app. O que é cadastro inteiro? Nome completo, endereço, telefone e fotografia. Fotografia. De vocês, pais, que são os exemplos, tá? Beleza. É muito importante que você também dê o celular na mão do seu filho, ou se ele tiver o celular dele, para que ele faça o cadastro dele completo também. Vocês viram que nós temos 235 adolescentes cadastrados? Tem alguns que não estão matriculados, porque não se cadastraram no aplicativo, então quase toda sexta aqui. Então tem algumas pessoas que a gente não sabe. Aí a gente tem uma outra situação, presta bem atenção. Eu tenho um adolescente que tem o cadastro, aí ele está matriculado no GA, muito bem. Aí acontece uma emergência com esse adolescente, como já aconteceu, não vou comentar nominalmente. Cara, precisamos levar tal adolescente para um aconselhamento, porque ele está passando por um momento assim, assim, assado. Legal. Qual é o problema? O problema é esse. Vamos chamar esse adolescente? Vamos. Puxa, não estou lembrando do rosto desse adolescente. Até lembro do nome, mas não estou lembrando do rosto. Vamos para o aplicativo. Beleza, chega no aplicativo, não tem foto. Ou se tem foto, né? Aí você não sabe quem é. Ou é um emoji, ou é um anime, ou é alguma coisa que a gente não sabe o que é. Aí, lá no aplicativo tem assim, filiação, pai e mãe. Está incompleto, porque o adolescente não pôs. Aí alguém lembra, mas eu acho que ele é filho do fulano. Então a gente vai lá no cadastro do pai. Olha lá, não tem o endereço do pai, não tem o telefone do pai, não tem quem são os filhos dele, não tem nada, porque o cadastro está totalmente incompleto. E a gente demora para alcançar esse adolescente.
porque nós somos muitos adolescentes. Então, aí às vezes é complicado. Aí a gente liga, óbvio que a primeira coisa que a gente faz é ligar para o líder, né? Quem é o líder do GA? O líder do GA, sei lá, é o Jefferson. Jefferson, sabe tal adolescente? Sei, me manda uma foto dele que a gente precisa cuidar desse menino ou dessa menina. Beleza, manda foto. É o gatinho, ou é um... né? Cara, isso quebra nossas pernas. Então eu preciso da ajuda de vocês. Já gastei muito tempo com isso, vocês já entenderam a importância da gente ter o cadastro atualizado. Nos ajudem nisso, é muito, 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 muito importante. Fora aqui no aplicativo, ele faz o imersão, certo? Lá no imersão, ele fez as matérias. Vai estar lá a historinha dele. Fez Raízes, foi aprovado ou reprovado no Raízes, fez o curso Cultura do Amor, fez o curso de Finanças, fez o curso disso, fez o curso daquilo. Está toda a história do adolescente ali. Mas se ele não tem o cadastro completo e não responde chamada, aí a gente não consegue. Beleza. Então o Wake é aquele tempo que a gente tem de dinâmicas, nós temos o Ministério de Story, temos o Ministério de Projeção, temos o Ministério de Foto, Transmissão, Som e Música, Decoração, Logística e também a Tesouraria, ou seja, isso daqui funciona como se fosse uma igreja normal de domingo, mas é só o Ministério Start. Onde o adolescente pode servir com seus dons e talentos. Aqui é muito importante para que ele tenha sua vida lapidada, para que ele tenha sua vida transformada. O adolescente também tem a oportunidade de servir no ministério. Isso a gente tem devagarzinho aumentado o leque de opções que ele pode servir. Antes ele só servia no berçário, no baby e no kids. Agora, além do berçário, do baby e do kids, que é muito importante, são ministérios pastorais, ele também pode servir em outros ministérios, eu vou falar. Intercessão, nós temos a sala 2 que fica disponível para o adolescente orar, ele quer ter um tempo com Deus antes da programação, ele pode ir ali na sala 2, a gente tem um tempo para ele orar. Nós temos um ministério com alguns adolescentes que fazem o posso orar por você aqui, e eles oram uns pelos outros, eles ficam em todo o tempo da programação numa atitude de oração. Então a gente tem o ministério de intercessão, é super novo esse ministério. Temos o ministério de stories, fotografia, tudo que vocês veem lá nas nossas redes sociais, no Instagram, foi eles que fizeram. Transmissão, projeção, música, fotografia, transmissão, projeção e música. Esse ministério é novo dentro dos adolescentes. Por quê? Porque nossos equipamentos, graças a Deus por isso, são extremamente caros. Então a gente não consegue colocar na mão de qualquer adolescente. Tem que ser um adolescente que tenha algum tipo, já demonstre algum tipo de habilidade de mexer com esses equipamentos, tá? Música também, né? Habilidade musical, unção, tal. Recepção, e eu quero falar uma coisa muito importante sobre isso. Eu quero que o meu adolescente sirva. Beleza, você quer que seu adolescente sirva também? Está vindo no imersão? Tem que vir no imersão. Tem que estar matriculado no imersão. E frequentar o imersão. O adolescente tem vida com Deus? Ele tem um testemunho lá na escola? Ele tem uma vida de santidade? Porque alguns ministérios aqui são muito importantes. Berçário, Nova Baby, Nova Kids, são ministérios pastorais, em que ele vai ser um exemplo para uma criança. Então a gente tem todo um cuidado com o adolescente que vai servir. Ele tem que estar na imersão, ele tem que ter um bom testemunho, ele tem que ter vida com Deus, ele tem que fazer as meditações, ele tem que estar frequente nas programações, porque o GA é dentro da programação, ele tem que ter a recomendação do líder de GA dele, porque muitas vezes o adolescente não conta para nós. Eu tenho um, o meu estava na bateria. Eu tenho um. Muitas vezes ele não conta para nós as dificuldades, mas ele conta para o líder dele. Aquilo que ele está sendo tratado com Deus, aquilo que ele está vivendo com Deus. E o líder tem essa sensibilidade de falar, olha, ele já está pronto, ele está pronto para iniciar no ministério. A gente sempre vai consultar o líder também, tá bom? E habilidades, né? Habilidades também. Então, as nossas programações são várias. Essa foi uma programação normal, uma programação comum. Hoje, a gente chama ela de Start, né? Era Start. Pizza Night, Start na Roça, Choco Night, Burger Night, Boys e Girls, acampamento, rodada de apps, comunhão de GA, que pode ser
pode ser não, é fora da igreja, vigília do Start, garagem do Start para ter novos talentos, conexões de GEAS, noite de games e cinema, cine do Start também. Então essas são algumas das programações que a gente tem. Nós vamos ter uma programação muito importante aqui, que é o Start XP, que vai acontecer dia 16 de março. Faça um esforço para encaminhar, enviar o seu adolescente. Lembrando que o nosso acampamento costuma ser no começo do ano. Mas esse ano, excepcionalmente, nós não vamos ter acampamento no primeiro semestre. Nosso acampamento deve ser lá em setembro 29. Lá para 29 de setembro, a última semana, deve ser o nosso acampamento. E nós vamos deixar nosso adolescente sem acampamento? De jeito nenhum. Nós vamos fazer um dia intenso, é como se fosse um dia inteiro de acampamento, começando 9 horas da manhã, vamos até 9 horas da noite, nós estamos planejando uma pizza night no final, e tudo der certo, vai dar em nome de Jesus, vai ter uma super pizza night no final, e um almoço maravilhoso, um dia com brinquedão, comunhão de GA, gincana, vai ser maravilhoso também. Então envie o seu adolescente. Se você está com alguma dificuldade financeira, a gente não quer que nenhum adolescente fique para trás. Conversa com a gente no privado, me chama no WhatsApp, eu vou anotar seu nome. O valor é R$70, não conseguiu R$70, consegui 30, beleza, a gente vai ver o que pode fazer. Ao passo que, poxa, R$70 eu posso pagar para 3 adolescentes, beleza, avisa a gente dá um jeito e a gente vai abençoar a vida de outro adolescente, como a gente é de costume da cultura da igreja também, tá bom? Então ninguém fica para trás em nome de Jesus. O Imersão, o nosso currículo desse ano, nós vamos começar esse domingo com qualidades do caráter. Esse domingo já vai começar a chamada no app, quando ele entrar lá na garagem, já vai ter um QR Code para ele bater com o celularzinho dele. Também vamos ter uma lista de chamada para aqueles que não têm celular, o meu não tem celular, né? Aí a gente faz uma listinha de papel, depois joga ele lá no aplicativo, qualidades de caráter, vida de Davi, vamos ter o Bases, Antigo Testamento 1 e 2, Gênesis de 1 a 11, Patriarca. Nós planejamos ainda fazer Origens e Apocalipse. Possivelmente esse currículo dê 2 anos, tá? Possivelmente esse currículo dê 1 ano e meio ou 2 anos. Mas a gente está bem ansioso, porque eles estão querendo a aula de Apocalipse. Mas antes de chegar lá, eles vão ter que ter essa base aqui também. Tá bom? Esse é o nosso calendário básico que a gente começa. Retornamos em janeiro. Tivemos a reunião da equipe, que treinamos essa equipe de 2024. Hoje, reunião de pais. Em seguida, Start XP, a equipe nova começa hoje, oficialmente. E a prova de fogo deles já está aqui, Eles vão encarar um dia inteiro de Start XP, tá bom? Aqui eu já falei. Eu só pus o primeiro semestre. Aqui, em abril, nós já vamos começar a temporada de AP. Então, como que ele vai ficar? Temporada de AP... Noite evangelística, temporada de AP, noite evangelística, tá vendo? AP, noite evangelística, AP, noite evangelística. E esse mês nós começamos treinamento de equipe e um dia inteiro no XP. Deu para entender mais ou menos como que vai ser a programação desse ano? Muito bom. Eu quero falar sobre alguns protocolos muito importantes. Muito importante. Que é o seguinte, talvez sabe quando você vai na palavra, né, Deus fala com você? Tem uma piada que fala assim, né, que a irmãzinha ia na igreja e a palavra era para ela, mas ela falava, não, era para o outro que faltou, né? Se o outro estivesse aqui, talvez essa palavra seja para o outro que faltou, mas é bom a gente lembrar. Então eu quero falar alguns protocolos aqui. O nosso protocolo de A, ele começa normalmente com quebra-gelo, aí a gente tem um tempo de gratidão, a gente tem um tempo de compartilhar, é bem semelhante ao de adulto. Nós também sempre enfatizamos o sigilo de Tiago 5,16 e terminamos com uma oração, tá bom? Eu vou voltar ali depois. Eu quero dar um ponto de destaque aqui, nesses protocolos de estacionamento, saída e igreja nova. Nós temos um problema no nosso estacionamento, esse é o ponto muito importante, o problema no nosso estacionamento aqui na rua. Nós devemos ficar na igreja até o mês que vem, não sei se é até abril o começo, se é até abril o final, mas a gente deve ficar até o mês que vem, mas a gente sofre muito naquela porta. Tem pais que brigam com a gente, tem pais que... Teve um pai que mostrou o dedo do meio para minha esposa. Eles brigam às vezes com a gente,
Mas nós deixamos as nossas famílias para cuidar dos filhos e às vezes eles brigam, porque a gente não tem como fazer delivery, sabe? Tipo, meu pai está ali na esquina, meu pai é daquele carro azul, 3 para baixo vira dando tchauzinho. Eu não tenho como saber se aquele é verdadeiramente o pai ou se é uma pessoa querendo levar seu filho embora. A gente já chegou, tem adolescente gente, nós temos todos os níveis de adolescentes, tá? Nós temos aquele adolescente que está firmado com Deus, posicionado com Deus, ele está vivendo o evangelho, e nós temos adolescentes que ainda não conhecem Jesus, né? A gente tem todos os tipos. Já teve caso de adolescente saindo de mansinho, cruzar a esquina, a gente pegar o adolescente aqui na esquina, ele vai saindo de mansinho. Para onde vai esse menino? 10 horas da noite, 10h30. Então a gente tem que ter um cuidado muito especial. Então, o que a gente pede para os pais? Desce do carro, vem aqui. É bom que a gente se olha nos olhos, a gente conversa. Sempre vai ter ou eu, ou a Natasha, ou o Evanuel, vai ter um líder ali. Eu sei que é trabalhoso, eu sei que é chato, eu sei que você está cansado. Às vezes você está de pijama, de chinelo, mal vestido, descabelado, com bafo de onça. Mas não tem jeito, é para a segurança de vocês. Às vezes ele... cara, isso é importante. Por favor, estou autorizando meu filho a ir embora mais cedo. Amanhã tenho que trabalhar. Ou punir o filho, né? Essa semana você estava horrível e você já apanhou, tal, também sexta-feira você não vai no start. A gente já viu isso. Sim, eu vou pegar. Comunica a gente, mas... eles odeiam que vocês buscam, eles não gostam que vocês buscam ele aqui na porta. Eu sei que eles não gostam. A gente vai repensar isso na Igreja Nova, nós vamos ter um grande estacionamento lá. Nós já começamos a discutir isso. Possivelmente eles vão poder ficar naquela área de estacionamento que é bem grande, mas a gente possivelmente não vai deixar saírem para aquela área do lago, porque é uma área escura, perigosa. Mas enquanto está aqui, para seu carro, desce, pega seu adolescente, porque é perigoso. A gente já teve adolescentes que fugiram e deram susto nas famílias, deram susto na gente, e a gente fica muito aflito quando isso acontece, tá bom? Beleza, então, de estacionamento? Falei tudo? Sim? Não? Nada aconteceu, gente. Tem adolescente que está dando migué em vocês e na gente. O negócio é o seguinte, a gente tem o nada aconteceu, é a nossa cultura da igreja. Então, quando nós estávamos com a janta, eu vou falar já da janta, cada GA é responsável por uma coisa. Um GA é responsável por arrumar a cadeira, o outro GA é responsável por passar a vassoura, o outro GA é responsável por passar o pano, o outro GA é responsável pelo banheiro masculino, feminino, tudo que está na igreja, cada GA é responsável, e isso vai revezando. Um dia ele está aqui, outro dia ele está no banheiro, outro dia ele não está fazendo nada, outro dia ele está organizando cadeira. Isso acontece o revezamento. Aí o que acontece com o adolescente? No dia que o GA dele está numa coisa que ele não quer fazer, o que ele fala? Mãe, estou com dor de barriga, não vou no start hoje. Groselha, a gente já sabe que é caô, a gente já sabe que é mentira. Porque tem adolescente que tem os níveis, né? Lembra dos níveis? Tem adolescente que ainda tem problema com mentira, daí ele passa a conversa. E tem adolescente que nunca participou de um nada aconteceu, porque ele está dando migué em todo mundo, ele é o esperto. Né? Então estimule ele a vir, não quer vir? Vai sim. Né? Eu sei que vocês sabem essa régua, não se deixem ser enganados, tá bom? Então é importante isso. 40 minutos às vezes. Eu até quero fazer um adendo nisso, que é o seguinte, se os líderes, essa galera de líderes aqui, nós fizéssemos o nada aconteceu, a gente ia ser 10 vezes mais rápido do que os adolescentes. Mas nós temos uma cultura a ensinar.
Tem adolescente que não precisa, porque a gente sabe que as famílias têm condições financeiras, ele não precisa nunca pegar numa vassoura e ficar lá na cozinha, lá na área de serviço, torcendo pano. A gente sabe disso. Mas nós precisamos ensinar os nossos filhos, e nós somos parceiros, nós vamos ensinar isso juntos. Então tenha paciência, ele demora para limpar, ele torce o pano ruim, ele não torce direito, nós vamos ajudar ele nisso, tá bom? E às vezes demora mesmo, né, amor? Demora, enfim, vocês pegaram, né? Programações, então, disciplina, protocolo. Protocolo de disciplina. Nosso protocolo de disciplina, basicamente, na primeira vez a gente dá um toque no adolescente, dá um recado. No segundo, a gente dá um recado e já fala o que vai fazer. Olha, se você continuar bagunçando, se você continuar conversando, eu vou te trocar de lugar, eu vou tirar o celular de você. Na terceira, a gente executa e faz. Tá bom? Então, nosso protocolo são 3. Celular. Não era permitido celular no start. Como que nós estamos agora em relação a celular? Pode, é inevitável, mas a gente fica em cima. Ajudem também isso. Olha, não fica no WhatsApp, não fica na mensagem, leva a sua Bíblia de papel, a gente sempre estimula isso, mas a gente entende que o celular também é segurança para vocês. Né? Eu tenho um celular que é da casa, e eu falo, esse celular é da casa, é para a segurança de vocês não têm celular, mas esse celular é para a segurança de vocês, eu entendo vocês, então a gente sempre vai ficar monitorando eles, vão acabar sendo um pouco chato, para eles não ficarem rolando tela durante a mensagem, durante a programação. O diabo é sujo, ele rouba a semente mesmo, tá? Acampamento, já falei, né? Final do ano, possivelmente, Start XP, Cesta do Amor. Cesta do Amor, os adolescentes são responsáveis por trazer fubá e macarrão, então nos ajudem com isso, ensinando a generosidade para eles, ensinando a ofertar, ensinando a trazer seus dízimos também. A gente não tem a cultura de ficar pedindo, nós não vamos pedir, mas a gente sempre vai agradecer pela generosidade, lembrando que tem famílias que precisam e eles são uma bênção quando eles trazem os alimentos da Cesta do Amor. Nossa janta por enquanto está suspensa, porque nós estamos nessa fase de transição, então nossa janta por enquanto está suspensa. Na igreja nova a gente ainda não sabe como que vai ser isso, nós não sabemos a logística da nova igreja, mas eu sempre vou estar avisando vocês, tá? Conheça o seu líder de GA, quando o adolescente estiver com o líder dele, já conhece, faz amizade, vai ter um grupo de pais, ele é instruído a ter um grupo de adolescentes e um grupo de pais, e aí vocês podem fazer perguntas, podem estar perto desse líder também, tá? Antes de eu dar obrigado, eu quero falar isso aqui, ó. Atos dos pais. Acompanhar seu filho adolescente em seu crescimento espiritual, incentive a meditar na palavra, diariamente decorar versículos e participar de todas as programações e os desafios que a gente propõe, apoiando a liderança para funcionar o ministério, trazer o seu filho nas programações, sexta-feira, domingo, 10h30 e 18. Gente, se o adolescente não vier às 10h30 e 18 no imersão, ele não pode servir. Meu filho está no baby e não vem no imersão, daqui a pouco ele vai ser descoberto e ele não vai poder servir. Ajuda o seu filho a crescer na palavra, ele precisa conhecer a palavra de Deus, manejar bem a palavra, como diz em Timóteo, né? Então você precisa ajudar ele, mas eu não venho nesse culto, faz um esforço, gente. É melhor buscar o adolescente às 10 e às 18, 3 vezes no domingo que ele vem para a igreja. No domingo de manhã ele vem no imersão, no domingo à tarde ele serve no baby, no domingo à noite ele vem ver os amigos. Gente, tá bom. O maior temor que eu tenho é de passar na Paraná e ver um adolescente meu. O maior temor que eu tenho, a Natasha sabe, eu odeio passar por ali, porque eu tenho medo de passar por ali e achar um adolescente de algum ano que cresceu e está ali na Paraná. Então, gente, traga seus filhos. Mas dá muito trabalho, é domingo de manhã, é hora de fazer o almoço. Atrasa o almoço, mano, mas seu filho está buscando a palavra de Deus, atrasa isso. É a palavra do Senhor. Imagina se ele vira do dia para a noite, a cabeça vira uma chave, ele fala, eu não quero saber de Deus nada, isso é coisa de velho. Quantos de nós, né, falamos assim, isso é coisa de velho, esse negócio de ser crente de Deus, né? Então insiste com ele, faz esse trabalho, tá bom, gente? Orar pelo seu filho e pela equipe, equipe Nova Teens, spoilers, né? Orar pelo seu filho e pela equipe, servir e ser exemplo para o seu adolescente em amor. Ele ama quando vocês servem, os adolescentes amam quando vocês servem. E eles sabem quando vocês estão vindo para o ministério só para se aparecer. Tipo assim, eu vou para o Start. Ele sabe se é só para vigiar ele.
Ele sabe, mas ele também sabe, se você diz, eu vou para o Start, ele sabe se é de coração. Como que ele sabe? Não sei, mas ele sabe. Que a gente tem adolescente que fala assim, é muito orgulhoso do pai servir aqui no Start, tem pai de adolescente aqui, e tem outros que a gente fala, não, ele vai vir só para me vigiar. Então também tem que ter essa mão, sabe? Tem que ter essa mão. Deixa eu passar nossas redes sociais rapidinho. Quem aqui faz parte do grupo de pais? Quem não faz, pega esse QR Code, pelo amor de Deus, entra no grupo. Nós temos aqui alguns canais que a gente se comunica com vocês, que é grupo de pais, só os líderes que falam aqui, manda recado, o site da igreja, nibcascavel.org/start, o playlist no Spotify, Start 2024, tem uma playlist, eu não ouço louvor, eu não sei que louvor ouvir, tal. Ó, é tudo mentira, porque nós temos uma playlist lá no Spotify, tem muitas playlists, tá? Então temos a playlist 2024, nosso Instagram, StartNib, tá? Quem está no nosso Instagram aqui, levanta a mão. Quem não está no Instagram, por favor, abre StartNib, se cadastra lá, segue a gente, tá muito legal o nosso Instagram. E o YouTube, @nibcascavel, tem a nossa playlist do Start com todas as mensagens, desde a época do Ronan, tem muita mensagem, muita. O Ronan, Vitor, todos os que passaram pelo Start e que era Nova Teens, está lá na nossa playlist. Quem tiver dificuldade de entrar no QR Code, ele já testou, está funcionando, manda mensagem para mim, ou fala com algum líder, a gente já pega seu número, manda o link para você entrar nesse grupo. Tá bom, gente? Deixa eu ver se eu esqueci alguma coisa. Depois a gente vai ter perguntas e respostas. Eu queria chamar o Micael. Ó, Mica, em cima, hein, cara? 12 segundos, ó. 11, 10, 9, vem logo aqui. Só pra gente... O Mica, gente, é o líder, nosso líder do Start, e ele também lidera o 30 Semanas Start, 30 Semanas Teens, né? Junto com a Dani, e ele também tem uma palavra bem importante para fazer essa reunião com a gente. Beleza, Mica? Deus abençoe. Obrigado, Renato. Esse que é importante. Você consegue trocar o PowerPoint para mim lá? Vê se vai sair lá. Eu lembro que no acampamento de homens, a gente estava numa roda de oração e daí, tipo, os homens mais jovens estavam lá assim, qual que é o teu sonho, né? O que você quer da sua vida? E os homens compartilhavam, não, eu quero constituir uma família, eu quero ter filhos, ter muitos filhos. E aí ia passando e os homens mais velhos, mais experientes, com os filhos um pouco mais velhos, não, o sonho da minha vida é ver os meus filhos no caminho do Senhor. É ver os meus filhos no caminho de Deus, é ver os meus filhos servindo a Deus, é ver eles construindo a família deles dentro dos princípios. E será que a gente está medindo esforços para realmente trazer os nossos filhos, fazer com que eles sigam o caminho de Deus? Esforços às vezes é levar, às vezes é buscar, às vezes é incentivar, às vezes é sentar e fazer meditação do lado dele, às vezes é participar de algo a mais, que a gente vai falar aqui do 30 Semanas. Então sempre tenham essa consciência de que a nossa missão é levar os nossos filhos para o caminho de Deus. E é preciso a nossa presença, é preciso o nosso esforço, o nosso compromisso com esse propósito. Deu aí? Senão eu vou lá. Está quase. Muito bem, eu vou iniciar mesmo sem slide. Eu e a Dani está ali, nós somos líderes aqui dentro do Ministério Start, dentro da NIB, do programa do 30 Semanas, que a gente chamava 30 Semanas Teens, esse ano a gente está chamando 30 Semanas Start também. E eu quero perguntar, quem aqui já fez o 30 Semanas? Aqui. Acho que eu estou em casa, Renato. Estou em casa. Né? Vários pais aqui já fizeram o programa do 30 Semanas. E eu quero apresentar um pouco do que é o 30 Semanas e também do que quais características do 30 Semanas
específico para adolescentes. O que ele tem de diferente, o que ele tem de igual? Então vamos falar do 30 Semanas. O que é o programa do 30 Semanas? É uma ferramenta que utiliza princípios terapêuticos de tratamentos emocionais com fundamentos na Bíblia. Então, ferramenta precisa de alguém para usar, né? Quem que vai usar essa ferramenta? Jesus vai usar essa ferramenta. Está aqui no próximo slide. 30 Semanas é uma ferramenta e, como tal, não tem poder de mudar a vida de ninguém. Quem tem poder de mudar, restaurar, transformar e curar é Jesus. Então, a gente vai se submeter, a gente passa por os adolescentes e nós adultos também por um programa, que é uma ferramenta que vai fazer com que ele pegue as emoções e coloque diante de Deus e passe por um processo de tratamento e cura dessas emoções. E esse é o 30 Semanas, é para isso que ele serve, um tratamento emocional. A gente vai falar um pouco sobre áreas que o 30 Semanas trata. O 30 Semanas tem uma grande ilustração, que é um símbolo do programa, tá? E ela descreve justamente isso, como a humanidade gera distorções emocionais. E é assim que a humanidade gera distorções emocionais. Nós somos a semelhança aqui de uma árvore que, devido à queda, tem nas suas raízes uma raiz de orfandade, uma raiz de ausência do Pai, ausência de Deus, porque nós nascemos com base sob o jugo do pecado. Nessa árvore, alguns bloqueadores, eventos que acontecem na nossa vida, abusos, traumas, escolhas erradas de outros que recaíram sobre nós, nos trazem um sentimento de rejeição perante Deus, que é o caule dessa árvore, e todo essa raiz e caule aqui causam em nós válvulas de escape, compensações, que os distúrbios emocionais que a gente está acostumado a identificar: autossuficiência, ansiedade, vícios, dúvidas de identidade, mágoas, traumas, desvios de sexualidade, codependência, rejeição, religiosidade, entre outros. Tem uma infinidade. E quem aqui acha, assim, consegue enxergar alguma dessas coisas no filho? Tem uns filhos santos aí, né? Alguma coisa você pode até não estar enxergando, mas alguma coisa dessas aqui, eles têm. A gente teve uma palestra agora, terça-feira, e a gente aprendeu lá que codependência é uma coisa que todo mundo tem, inclusive o seu filho e sua filha, né? Quem estava? Tem alguns que estavam, né? Ela falou, né? Todo mundo tem codependência. Então, o programa vem justamente para tratar essas questões no coração do adolescente. Por mais que às vezes ele nem tenha isso tão aflorado, ele vai aprender a se defender dessas coisas, ele vai aprender a identificar quando isso acontece na mente dele, ele vai ter reforçado na cabeça dele verdades sobre a paternidade de Deus, sobre os mecanismos de cura. Como que o programa faz para reverter isso aqui? Para que isso aqui não seja, para realmente transformar essa raiz de orfandade em algo saudável, uma árvore que dá frutos bons. Então ele arranca essa árvore de um solo que é no mundo e planta essa árvore no céu. No céu, o que tem lá no céu? No céu a gente encontra as raízes, a raiz da paternidade de Deus. Então é o principal ponto ensinado para o adolescente no 30 Semanas. Você é um filho amado de Deus, eu sou um filho amado de Deus. Esqueci até de me apresentar, né, conforme o 30, depois eu faço. Mas eles têm isso muito forte. Então os adolescentes que passam pelo programa, eles sabem a identidade dele. Eu sou um filho amado de Deus. Ah, mas eu estou sentindo isso, eu estou em pecado, eu não estou me sentindo puro. Não, mas eu sei que eu sou um filho amado de Deus. E às vezes o teu adolescente, até você já ouviu você falar, você é um filho amado de Deus, mas ele não viveu 30 semanas isso. Ele não tem isso como uma certeza, uma convicção no coração dele.
Então, isso precisa ser cravado lá. Então, a rejeição é substituída por essa aceitação e entendimento de que eu sou um filho amado de Deus. E a partir dessa graça da paternidade de Deus, a gente passa a desenvolver frutos do Espírito. Então, o domínio próprio, a paciência, a paz, a alegria, e a gente passa a ter galhos de frutos do Espírito. Voltando aqui, se a gente não trata a raiz, ele está com vício em celular, proibir o celular, cortei um galho da árvore aqui, o que vai acontecer? O pessoal que fez o 30, o que acontece se eu corto o galho da árvore aqui? Cresce outro, cresce um trauma, cresce a mágoa, cresce... Por quê? A raiz ainda está contaminada, né? Essa é a ilustração chave que a gente trabalha durante todas as 30 semanas. Eu quero agora fazer um convite. Mas por que isso para adolescentes? Antes de fazer o convite. Todos precisamos de Cristo. Todos, nós e eles não são perfeitos, eles nasceram sob o jugo do pecado, precisam de Jesus para ter salvação. E mesmo nessa idade, muitos já apresentam dificuldades emocionais, de identidade. O quanto antes a gente ataca esses problemas, a gente trata esses problemas, muito menores as dores, menores as cicatrizes, mais a gente, como que eu posso dizer, mais a gente priva eles dessa dor, mais a gente consegue prevenir com que eles passem por coisas, por dores que muitas vezes nós passamos, por erros que nós passamos, mas que eles ainda não passaram. Então a gente consegue também tratar com uma forma de prevenção. E isso aqui eu falei com eles e vou falar com vocês bem sério. Adolescentes curados têm um potencial enorme nas mãos de Deus. A gente não está criando filhos só para ter uma família feliz. Nós estamos educando a próxima geração. A próxima geração que vai falar de Jesus, que vai ser a geração que vai levar a mensagem para esse mundo, que precisa estar curada, que precisa estar sarada para impactar. E eles têm todo esse potencial. Não sei quem aqui fez o Novo Homem, lá no Novo Homem a gente aprende. Eles têm o potencial de ser evangelistas, de ser pregadores, e o nosso papel é justamente transformar esse potencial, ajudar eles a transformar isso em uma atitude, em um ato. Então, é nessa visão que a gente vai apostar nesses adolescentes, a gente vai dar das nossas vidas como pais para que eles sigam esse programa e realmente consigam tratar essas questões emocionais. E o versículo base do 30, eu nem cheguei a trazer aqui, ele vai falar que com a cura que recebemos, a gente é contente em Cristo, porque com a cura que recebemos, nós possamos usar a bênção para curar os outros. Então eu tenho uma cicatriz no braço, nesse braço. Tenho uma cicatriz no braço. Eu lembro dela, mas ela não dói mais, ela está curada. E com essa cicatriz eu posso ajudar adolescentes que estão com feridas abertas a serem curados também. Então eu uso da cura que eu recebi, eu uso ela para curar as outras pessoas. Amém? Eu quero convidar aqui tem mais um slide. Quem deve participar? Todas as pessoas que queiram a cura em suas emoções e restaurar os seus relacionamentos com Deus, consigo e com o próximo, superando todos os tipos de traumas, vícios e maus hábitos. Quero chamar aqui a Laura. Ela vai testemunhar, ela é uma adolescente que fez o 30 semanas 2 vezes, e é uma recomendação nossa, que meu filho já fez, faça de novo, é uma benção, e ela vai compartilhar um pouquinho aqui. Boa noite, eu sou filha amada do Pai, vencendo a orfandade, rejeição, procrastinação, codependência, mentira e muitas outras áreas. Eu sou a Laura.
eu vou contar um pouquinho da minha história antes, porque eu acho que sem a minha história vocês não vão entender o bloqueador. Bom, eu sou adotada. Eu fui adotada com 2 anos pelos meus pais que estão ali. E com isso, conforme eu fui crescendo, eu fui criada em igreja, eu fui criada na anglicana, e eu sempre tive uma raiz de rejeição pela adoção. E isso sempre me fez muito mal, porque eu falava que eu não era amada. No caso, eu pensava, né? Porque eu não falava. E eu não era amada, eu não era desejada, eu não era digna de ser filha deles. Só que, com o 30 semanas, eu percebi que isso é mentira. Porque é uma mentira que Satanás colocou em minha vida. Porque eu sou filha amada do Pai, eu venci a rejeição hoje, e hoje eu entendo que eu sou filha amada do Pai e que Ele me ama a ponto de entregar o seu Filho único para morrer por mim na cruz. E, como Mica disse, eu fiz o ciclo 2 vezes, e hoje eu tenho orgulho de dizer que eu faço parte da equipe do 30 Semanas Teens. E eu incentivo vocês a colocarem os filhos de vocês para fazer. Porque muitas vezes os filhos de vocês não vão falar para vocês. Às vezes por não confiar, simplesmente por achar que vocês vão brigar ou que vocês vão simplesmente julgar eles. Porque eu passei por isso. E eu entendo hoje que eu posso confiar neles, que eles são falhos, assim como eu sou falha, mas que eu posso confiar neles porque eles têm a base do Espírito Santo. E eu agradeço muito pela vida deles, eu agradeço ao Mica e a Dani, eu agradeço a Natasha e a Renata por nunca desistirem de mim, e principalmente agradeço a Deus por me amar e por ter entregado seu filho para morrer por mim. É um incentivo para vocês. Deixem os filhos de vocês fazerem 30. É muito edificante, é muito gratificante no final você descobrir o teu bloqueador, você entender qual o motivo das suas emoções. Então, obrigada pelo silêncio. Muito obrigado, Laura. A gente brinca que a Laura fez 60 semanas já. E, assim, uma coisa não é porque você fez os 30 semanas uma vez que você não possa fazer de novo e de novo. Mesmo aqueles adolescentes que já fizeram o ciclo, nós incentivamos a continuar. Porque cada ciclo você vai descobrindo coisas novas, identificando, tratando novos vícios que vão aparecendo também. E isso é um processo contínuo. Eu quero fazer uma pausa aqui e dizer que as inscrições estão abertas. Então, se você quer inscrever o seu filho, e ele precisa, inclusive no formulário, precisa da sua assinatura. Então, ele não consegue ele mesmo ir lá se inscrever, tem, inclusive, para você assinar. Então, pegue aqui o QR Code, a gente vai explicar um pouco mais no detalhe nos próximos slides, mas vocês podem acessar esse formulário também pelo site da igreja, outras inscrições, 30 semanas Start, e a gente vai estar mandando também no grupo de pais o QR Code aqui, o link para inscrição. Usem e também nos ajudem divulgando o programa para outros adolescentes, para outros pais também, porque nós sabemos da importância, nós sabemos que tem um número limitado de pais, nem todos os adolescentes puderam trazer os pais hoje, então a divulgação de vocês também é valiosa para nós. Todo mundo pegou? A gente tem aqui a inscrição com mais detalhes sobre o programa. E eu vou falar agora um pouco mais
da maneira prática aqui, como que funciona, como que é a mecânica, o que tem, o que não tem, e como se dá lá. Então, o organograma do 30 Semanas, como o Renatinho trouxe, pastora Claudinha como líder geral, sobre a responsabilidade dela, que esse ministério do 30 Semanas como um todo está. E no 30 Semanas geral, nós temos Lão e Sinara como nossos líderes diretos e responsáveis por todo o 30 Semanas. Eles também são responsáveis pelo 30 Semanas Jovens e Adultos, mas nos lideram como eu e a Dani, minha esposa, que está ali, como o 30 Start, e esse ano também temos o 30 Juniores, com o Fabiano e a Lu. Como que se dá a programação? Todas as terças-feiras, aqui no auditório da igreja, início às 7h30, e para os adolescentes, término às 9h40. Tá? Os adultos tendem a terminar até às 10 ali, mas até às 9h40 os adolescentes geralmente já estão liberados, eles tendem a compartilhar um pouco mais rápido do que os adultos, então a gente acaba um pouquinho mais cedo também. A programação se dá aqui no auditório com boas-vindas, 2 músicas, e aqui, depois das músicas, os adolescentes são direcionados a uma outra sala, a gente usava a sala 2 do prédio ali, aonde a gente tinha um testemunho direcionado para adolescentes, a ministração também específica, e depois os grupos de apoio. Os grupos de apoio, no 30 Semanas, eles são de acordo com as áreas de luta. Então, tem o grupo de apoio da imoralidade sexual, o grupo de apoio da procrastinação, da ansiedade, assim por diante. Porém, no 30 Start, nos adolescentes, a gente não tem um volume tão grande de pessoas para preencher as áreas. Então, os grupos são separados por sexo, né? Então, os meninos ficam com os meninos e as meninas com meninas, e por idade, geralmente. Então, os mais novos, o que a gente não vai ter, por exemplo, irmãos no mesmo grupo, familiares, a gente tenta deixar as pessoas o mais neutras possíveis dentro dos grupos. Também temos no 30 Semanas, como parte da programação e do relacionamento do programa com o adolescente, a figura do confidente. Então, o confidente, ele é uma pessoa que representa o 30 Semanas, que vai acompanhar o seu filho no 1 a 1, individualmente. Então, ele é um ouvinte que irá apontar para Jesus. Então, ele realiza um acompanhamento individual, tem a característica de que ele não aconselha. Então, ele é um ouvinte, ele incentiva, ele pode até tirar uma dúvida da lição, mas ele vai fazer perguntas para o seu adolescente, vai perguntar se ele está bem, ele vai orar junto, vai orar por ele vai se importar, mas ele não vai aconselhar. O papel de aconselhamento para adolescentes acontece no GA aqui dentro do Start. Então, no 30 Semanas, o confidente não aconselha. São adultos da equipe selecionados e treinados. Então, a gente não vai colocar de confidente qualquer pessoa. São pessoas já que a gente faz uma seleção para saber que é alguém que é da confiança da igreja, que está cuidando e confidenciando ali o seu adolescente. Tá? Adultos que já concluíram o 30 Semanas ou CR. Ele vai fazer o quê? Ele vai fazer um acompanhamento por mensagens e ligação, então vai perguntar pelo WhatsApp, vai conversar, ele vai perguntar se está bem, vai orar, ele pode ser que ele ligue, pode ser que ele faça uma videochamada. O confidente tem essa comunicação por mensagens, vai ter encontros quinzenais com esse adolescente, na média, tá? Não é uma regra que precisa ser quinzenal, pode ser que seja 3 semanas, depende um pouco da iniciativa. E quem tem a responsabilidade de marcar e de querer o confidente é o adolescente. Um dos princípios do programa é a responsabilidade. Então, ele tem que fazer a inscrição, escolher o confidente dele. Ele tem que ir lá e falar, eu escolhi você como confidente, vamos marcar? O confidente não vai ir atrás do seu adolescente, meu Deus, porque
o programa também presume responsabilidade. O adolescente que vai participar, ele não pode participar, minha mãe me obrigou a ir. Ele tem que querer fazer parte do programa. Tá? O que a gente aconselha? Às vezes o adolescente está, mas eu não estou muito afim, alguma coisa. Nós estamos com o 30 Semanas, a programação, tendo o que a gente está chamando de Esquenta 30 Semanas. Nessa terça-feira e na próxima, tem o Esquenta 30 Semanas. Esse Esquenta é uma programação aqui na terça-feira. O que é o nosso conselho? Faz ele vir, ele não está querendo, pode fazer ele vir aqui no Esquenta e, conhecendo, vendo que vai ter outros adolescentes, ele passa a querer vir. Mas a gente não recomenda ele vir sempre obrigado, porque acaba que o programa não tem o efeito que a gente percebe se o adolescente não tem essa responsabilidade, esse desejo de participar. Os encontros de confidente com os adolescentes acontecem somente na igreja com reserva de sala. Então ele não vai se encontrar num café ou na sua casa, ou ele vai ser na igreja com reserva de sala. Isso é uma segurança, uma proteção que a gente entende para o adolescente e também para o próprio confidente, para evitar um relacionamento externo e uma codependência. Então tende a ser o mais neutro possível. Também, no meio do ciclo, nós temos um retiro. Retiro é o quê? É um evento de um dia, onde eles fazem a escrita das memórias. Então, eles vai ter um caderninho com um monte de perguntas sobre o que aconteceu na vida deles, se aconteceu algum trauma, como é que era o relacionamento com o pai, com a mãe, como é que era na casa, na escola. Ele vai perguntar sobre todas as fases da vida. No caso deles, a gente divide a infância e a adolescência, são 3 fases maiores ali. E nesse retiro, eles vão escrever isso num caderno. É muito importante que os pais respeitem a confidencialidade desse caderno. Não é para o pai abrir e ler, aquilo lá é do adolescente. Se ele souber que o pai vai ler, pode ser que ele nem coloque. Tem coisas que o adolescente compartilha com o confidente que o pai não sabe. Tem coisas que o adolescente não tem coragem de dizer para ninguém, ele, num pedido de socorro, diz para aquele confidente. E se ele sabe, eu vou ler, teve adolescente que jogou fora o caderno porque o pai disse que ia ler. Entendeu? Isso foi lá, escreveu tudo, e daí jogou fora o caderno porque o pai disse, não, eu vou ler, daqui que eu vou ler, se eu achar eu vou ler esse caderno. Então, a gente instrui aos pais, ele é confidencial, é pessoal daquele adolescente. Ele vai fazer a leitura desse caderno depois do retiro para o confidente. Tá? Ele vai fazer a leitura do próprio caderno para o confidente. E é um requisito para a formatura. A escrita das memórias e a leitura. Tá? O retiro em si não, mas a escrita sim é um requisito. Papel dos pais. Mesmo que o Renato trouxe, apoio e incentivo, deslocamento, trazer, levar, isso é o que mais dá trabalho, né? Vir aqui, buscar, às vezes atrasa. E o respeito que a gente falou ali com relação ao processo deles, com relação à confidencialidade, ao que ele está passando, esse respeito é essencial. Critérios de quebra de sigilo, então nossa equipe tem todo um critério. Se eu escuto um problema do adolescente, eu devo avisar o pai ou não? Se esse problema é um problema de vício com celular, é um problema de ansiedade, ou é um problema de mesmo um problema de moralidade sexual, com pornografia, masturbação, são problemas que são íntimos daquele adolescente e que não vão ser abertos para o pai. Não vão ser, pode ser que ele sinta do Espírito Santo de confessar e conversar com o pai sobre isso. Mas a equipe da liderança não vai abrir temas que não envolvem essas exceções, que é situações que envolvam risco à vida do adolescente. Então, estou com um pensamento suicida. Opa, alerta, isso aqui envolve risco à vida desse adolescente. Então vai ser conversado, como é que é esse pensamento. Vai ser levado, a gente leva esse caso para a liderança do Start, para a liderança da pastora, do Lão e da Sinara, e eles
tratam dessa condução, de comunicar com os pais. Tem jeito também, dependendo do caso, comunica de um jeito, dependendo do caso, comunica de outro jeito. Então, essa comunicação. Tem pais que não aceitam o problema dos filhos e causam problema na família. Então, tem que ser tratado tudo isso com muito cuidado. Então, pensamento suicida, automutilação, crimes, relação aqui com drogas, álcool, coisas que não pode, já inclui também como crime. São situações que sim, aí sim, justificáveis de se expor e abrir para os pais e tratar, isso aqui, teu filho está passando por isso. E o confidente também tem a premissa de recomendar o aconselhamento. Ele não aconselha, mas ele recomenda o aconselhamento. Temos alguns investimentos no programa. Então, no início tem que comprar a apostila, até nem trouxe aqui. Ela custa R$ 35,00 na Bookstore. E o retiro custa R$ 85,00, é mais para aluguel do local e alimentação lá no dia, e o caderninho, a confecção do material. Calendário, temos no dia 5 agora, terça-feira, um Esquenta 30 para toda a igreja, inclusive adolescentes, vai falar sobre ansiedade. No dia 12, outro Esquenta 30, falar sobre identidade, e o início do ciclo no dia 19/3. Tá? Até lá, as inscrições ainda vão estar rolando. Se adolescente chegar depois também, vai ser bem-vindo. Eles são bem-vindos no programa durante todo o ano, tá? Durante o tempo que o programa está acontecendo. Mas é muito importante aqui que eles estejam presentes no início do ciclo para conseguir pegar ele por completo. No dia 10 de agosto, já temos data confirmada, o retiro dos adolescentes. Ele é o primeiro dos 2 retiros que tem. Se acontece o adolescente não poder, ele tem um segundo retiro, ele faz junto com os adultos. E a formatura no dia 15 de outubro. Então, o programa começa agora, 19 de março, e termina no dia 15 de outubro. Inscrições de novo, se alguém quiser, pegue o link, a gente vai estar ali no fundo também, no final, depois que acabar, para tirar dúvidas e falar um pouco mais sobre o 30 para quem quiser, ok? Só nos procurar. Renato vai fazer agora um movimento Só falar sobre o formulário, Mica. O formulário quebrou e nós estamos substituindo esse formulário, ele está sendo feito. Então, tão logo o formulário seja consertado, foram muitas pessoas que fizeram a inscrição, a notícia é boa, né? Então, tão logo seja consertado, eu vou soltar no grupo de pais. Por isso é importante vocês estarem no grupo de pais, tá? Porque até o do site é um formulário único, né? Então, a gente vai soltar a atualização ali no grupo de pais também, tá bom? Beleza, Mica? Essa é nova, você não sabia. Eu precisava pôr aquele slide lá do Q&A. A gente tem 10 minutos para perguntas e respostas, eu, Mica, Natasha e a Dani. Quem quiser fazer alguma pergunta, a gente tem 10 minutos. Dúvidas, qualquer que possa ter ficado, pode falar. Espero que eu consiga responder. Uhum. Ah, legal. Essa eu vou pedir para o Mica. Mica, a pergunta é a seguinte: o pai incentivar o adolescente, veja se eu estou traduzindo certo, a vir para o 30 semanas, tá? Na igreja, o pai pega mais apertado, ele pega mais firme. Para o 30 semanas, você recomenda que pegue firme para o adolescente vir também, ou mais flexível? É essa a pergunta? Acho que está fechado o microfone. O programa só vai ter efeito se ele realmente quiser. Mas, no começo, eu acho que dá para pegar firme para ele vir. Porque
a nossa experiência é que ele vem e geralmente ele gosta de vir, tá? Mas se ele vir toda semana, obrigado, não vai ter efeito. Mas eu acho que assim, faz ele vir 1, 2, 3, faz ele completar até a lição 7. Eles vão jogar uma desculpa, tá? Eles, não estou afim, eu estou sentindo de Deus, Deus não estava falando que eu tenho que fazer. É normal, mas se você fala, não, faz, tudo bem. Liga um cara para passar o sem fio. A gente o Mika é o nosso técnico e também o nosso líder, então ele vai tentar arrumar o microfone ali. Pode falar, vou tentar te ouvir. Legal, essa eu posso responder, essa eu sei, né? Então, o 30 semanas, o primeiro momento do 30 semanas, ele acontece aqui. Primeiro momento do 30 semanas, ele acontece aqui, todo mundo junto, tá? Então, tem um período de louvor, a recepção, boas-vindas, período de louvor. Quando termina o louvor, eles se separam. Cada um vai para a sua sala. Aí os adolescentes vão lá no prédio, ali ele vai ter um momento de testemunho e palavra, e em seguida eles vão ter os grupos de partilha. Mesmo dia, mesmo horário, terça-feira, 19h30. Bom? Respondi certo, Mika? Sim, né? Eu estou sempre aí. O que mais? Mais alguma pergunta? Ali, ó, Nath, corre lá. Eu queria saber se tem algum ministério que o adolescente pode estar participando sem ser batizado. Sem ser batizado, ele pode participar com o pessoal da recepção ali na porta. Ele pode participar, se integrar também com o pessoal da intercessão. Tá? Mas o mais importante é a gente entender a vida que ele está levando com Deus. Se é um adolescente que ainda não tem uma experiência com Deus, ele não passou pela conversão de conhecer Jesus como seu Senhor e seu Salvador, provavelmente ele não vai servir. E eu preciso ser sincero, porque quando qualquer adolescente ou adulto também que serve, nós precisamos, a primeira coisa é receber a Cristo como Senhor e Salvador. O batismo é o segundo passo, né? Ele vai vir com o tempo. Nós temos um adolescente que se batizou recentemente e já estava começando a servir, mas já se batizou. Então eu precisaria saber depois a gente pode conversar, qual o ministério que ele se identifica, se ele já tem vida com Deus, como que é o GA dele, se ele está integrado, mas possivelmente ele vai para ministérios como lá na recepção, ou vai participar da oração, não vai ter exposição, ele não vai estar exposto. Sim. Depois até eu quero conversar, então, em particular eu com você, com a Nath. Legal, né? vamos sim, sobre ótimo. Mais perguntas? Vamos lá. Quero aproveitar a deixa da irmã. Como eu, que faz 4 anos que eu venho na igreja, mas eu sou batizada de outra igreja, e a Laura é representada em outra igreja. Se esse batismo é válido aqui, eu tenho que se batizar novamente. É uma igreja cristã evangélica? Evangélica. Qual igreja que é? Eu me batizei na Internacional da Graça. Na Graça. Internacional da Graça? Isso. Sim, é uma igreja que a gente aceita o batismo, sim. Mais perguntas? Ali, Nath, atrás de você. Boa noite. Eu gostaria de saber como que funciona em questão do líder do GA, por exemplo, saber como que está a vida com Deus, tipo devocional. Por mais que nós pais cobramos em casa, né? Que nem eu vi você no início, falou assim, quem trouxe caderno pode anotar. E é uma coisa que eu cobro muito, dele fala, mãe, não precisa. Como que vocês têm esse controle, por favor? Então, a gente não controla. Antes nós tínhamos um programa de incentivo que era o... Beto Carreiro. O Beto Carreiro. Então o Beto Carreiro ele se autocontrolava, porque era uma mega competição dentro da igreja, todos os adolescentes participavam e o funil ia fechando com pontuações até que os 18, acho que era 18, né, Mika? Né, Nath? Acho que era os 18, eles iam para o Beto Carreiro porque alcançaram todas as pontuações. Quando chegou a pandemia, essa competição, e era uma competição, essa competição parou.
E a gente vem mais trabalhando com o adolescente na parte da conscientização, da conversão dele, de ele entender que ele anota as promessas de Deus, o que Deus falou com ele hoje, para quando chegar lá no fim do ano, ele lembrar o que Deus falou com ele em janeiro, fevereiro, ele lembrar. Então assim, não é uma obrigatoriedade, mas é importante. Testemunhei para eles que nós... Pode deixar eles entrar, só ficar quietinho. Quietinho? Eu testemunhei para eles que eu encontrei um caderno meu, de quando eu era jovem, adolescente / jovem, e que naquele caderno eu dizia, era meu caderno de culto, que eu anotava os cultos, e eu dizia para Deus: Senhor, o Senhor sabe que eu te amo. Eu trouxe esse caderno aqui. O Senhor sabe que eu te amo, o Senhor sabe que eu entreguei a vida para ti, mas por favor, Senhor, me mata, porque eu não tenho mais esperança. Eu tinha terminado com uma namoradinha, ela não me ama, ela nunca vai casar comigo, ninguém quer saber de mim e tal, e lamentos, eu nunca vou ter uma família, Senhor, tira a minha vida. E eu chorei aquilo para Deus. E por algum motivo eu mudei, achei o caderninho, eu trouxe aqui, eu li para eles. Então é para isso que serve o caderno. Hoje eu testemunhei para eles, trouxe aqui a Natasha, o Pedro, minha filha Mirella. Gente, eles têm que ter o caderno para lembrar do que Deus fez e o que Deus vai fazer. Tem promessas que Deus vai fazer. Eu estou vivendo hoje promessas que Deus fez comigo com 16 anos. Com 16 anos, Deus usou uma serva dele na igreja e disse que eu iria pregar para muitas pessoas e que eu iria pregar fora de São Paulo, que eu ia pregar para as nações. Eu falei, essa é louca, né? Maluca. O que eu estou fazendo hoje, gente? Então, é por isso o caderno, não é obrigatório, mas ele é importante. Entende? Como que a gente faz o controle da meditação? Veja bem, adolescente está no GA. E aí, Mica, fez a meditação hoje? O que Deus falou com você? Cara, eu não fiz a meditação. Ô tem que fazer, tal, semana que vem. E aí, Mica, fez a meditação? O que Deus falou com você? Trouxe suas anotações? Não trouxe também. Então, o líder sabe. E pergunta, por que você não trouxe? Por que você não fez? O que está te impedindo de meditar? Aí é lista de desculpas, né? Então, é nisso que a gente acaba controlando. O líder já fica próximo do adolescente. Mas não dá para apertar o pescocinho, não dá. Né? É bem tranquilo. Renato, assim. Nosso tempo deu, é a última Perdão, pergunta. vai lá. É a última pergunta. Fala demais. A minha pergunta é até um pouco pessoal. É a questão do acolhimento, né? Então, a gente tem adolescentes que são mais fáceis de fazer amizade, outros são mais tímidos, mais quietinhos, né? Eu até percebi, olhando assim alguns adolescentes aqui, como que é feita essa questão. O meu filho, ele é um pouco mais quieto, é um trauma que ele tem também, né, está no START, está no 30 semanas. Como que é feito? Porque eu tenho essa preocupação pela questão da desmotivação. Natasha, quer responder? Eu recebo muito isso no meu WhatsApp particular. Então, como que a gente faz? A gente sempre traz o adolescente, a gente coloca perto de adolescentes que a gente sabe que tem uma facilidade de fazer amizade, ou perto de algum líder de GA. Porém, tem alguns adolescentes que não querem se relacionar. Eles não querem. Então, a gente se esforça. Eu já tive adolescente que falou assim para mim, você não está entendendo que eu não quero falar com ninguém? Eu já tive muitos adolescentes que falaram isso para mim. Então, às vezes, o pai ele tem um desejo enorme que o adolescente se integre. Mas, se ele não quiser, a gente não consegue fazer milagre. A gente não consegue. Eu faço o melhor que a gente pode. Então, a gente sempre vai colocar ele no GA, que ele se sinta bem. Esse GA não... O GA não deu bem. Eu tento esforçar, porque às vezes eles querem trocar por causa do amigo. Mas, aí, às vezes, eu tento deixar um pouquinho mais aquele GA, mas se aquele GA não deu certo, a gente troca. A gente deixa perto de algum adolescente que tem mais facilidade. Então, a gente vai fazendo essas trocas. Só que também depende muito dele também querer se abrir. Então, assim, eu recebo muito isso, é o que eu mais recebo no meu WhatsApp. Você, por favor, você pode dar uma atenção especial para o meu filho? Gente, eu não consigo dar uma atenção especial para um adolescente específico. Então, eu consigo despachar, colocar com um líder, perto de um adolescente, perto de alguém, ó, fica aqui perto, chega... Isso eu consigo, eu não consigo ficar especificamente com um adolescente. Mas a gente faz o que a gente pode, a gente tenta não deixar adolescente sozinho. A gente sempre tenta. Agora, na oração, eu estava lá, não sei se vocês viram, que eu desci do palco na hora do louvor, que eu fui chamar a liderança, porque tinha alguns adolescentes que estavam sozinhos na oração, e isso a gente não permite. Então, se tem oração em grupo, em dupla, a gente sempre está de olho para que nenhum adolescente fique sozinho, a não ser, igual eu disse, quando eles falam, eu não quero ninguém no meu lado. Então, a gente precisa respeitar algumas vezes. Mas contem com a gente, né? É interessante que também a gente tem testemunhos disso, de adolescentes que entraram aqui, que o pai largou na porta, adolescente bravo,
gente, bravo mesmo, até às vezes falando besteira, né? Eu não quero. Aí, primeira semana veio forçado, segunda semana veio forçado, terceira semana o coração está quebrantado, recebendo Jesus como Salvador e fez um amigo. Às vezes acontece de entrar um adolescente aqui e ele não quer vir, você vê que ele está de bico, ele está de braço cruzado, ele entra e encontrou um amigo do curso, daí o coração dele quebra. Coloca no já e dá super certo. Às vezes coloca no já, não dá certo, você troca e coloca no outro. Então a gente faz isso, mas tem o poder de Deus e tem o querer, né? E Deus age de todas as formas. Então eu não vou trazer meu filho? Não, traz assim mesmo. Traz assim mesmo. Acabou as perguntas? Ai, gente, dava mais. Tem alguém que não pode ir embora sem fazer uma pergunta? Eu não posso sair daqui sem fazer essa pergunta que está se coçando. Eu quebro o protocolo e a gente faz. Não? Beleza? Não vai embora se coçando, por favor. Mas é isso, gente. A gente, então... Vocês viram a dinâmica da programação. Isso acontece toda sexta. A Natasha desceu do palco para acolher um adolescente. Às vezes eu desço do palco para orar com um, para abraçar um, para conversar também. Isso a gente faz o tempo todo. Às vezes do palco, você vai ver na gravação lá no YouTube, quando você for assistir, que às vezes eu estou do palco e falo, está atrapalhando, eu estou perdendo a concentração. Às vezes a gente faz isso também. Faz parte, tá? Isso faz parte do nosso trabalho. A gente não quer expor ninguém, mas a gente quer que eles sejam sempre amados, acolhidos. E nós temos muitos testemunhos do que Deus tem feito aqui nos adolescentes. Sei que já são 10h05, mas isso é o que acontece toda sexta-feira. Espero que vocês tenham gostado e seja uma bênção. Vamos orar? Vamos orar. Os adolescentes podem chegar aqui também. Vamos orar, faz uma oração. Para aí onde você está aí, ó. Já faz uma oração aí, ó. Senhor Deus, obrigado por essa reunião de paz. Obrigado pelo nosso GA, obrigado pelos novos líderes. Obrigado, Pai, por esse momento que a gente pôde aprender um pouco mais do funcionamento desse ministério, que nós possamos ser um braço estendido dos pais também, que eles possam contar conosco nesse desafio, com cada líder de GA, Senhor, também, que nós possamos, ó Pai, tocar essa geração, direcionar essa geração e impulsionar essa geração. Te agradecemos por tudo, em nome de Jesus, amém. Beleza, Obrigada, gente, fique à vontade, nós vamos estar andando por aí, pode pegar seu adolescente e valeu, Deus abençoe, é nóis.